E aí, galera, vamos então para mais uma aula de ética profissional. Eu sou a professora Mariana e hoje a gente vai falar sobre sociedade de advogados. Então, primeiramente, eu tenho que lembrar vocês que quanto a esse assunto, a gente tem uma novidade aí na legislação, então eu preciso que o estatuto que vocês usem para acompanhar a nossa aula de hoje esteja atualizado, ok? Para a gente entender melhor aí o assunto, pega o seu estatuto, vamos começar a acostumar aí com a redação da lei, vamos acompanhar os artigos 15 a 17 do estatuto, ok? Então, sobre uma sociedade de advogado, a primeira coisa que a gente pode pensar é que quem que pode compor uma sociedade de advogado? Eu posso ser eu, uma amiga minha que é médica, um amigo meu que é engenheiro, um outro amigo meu que é músico, e todos nós montarmos uma sociedade ali de advocacia, afinal de contas é uma empresa? Não, gente, não pode. A gente só pode ter dentro de uma sociedade de advogado pessoas que sejam advogados, que estejam inscritas aí nos quadros da OAB. Então, se você for um bacharel de direito, se você for apenas estagiário de escritório, você não pode ser sócio da empresa ali, do escritório onde você trabalha. A sociedade de advogado, então, ela vai ter personalidade jurídica e essa personalidade jurídica ela vai ser adquirida quando ela for requerida ali no conselho da seccional. Vai ter sempre a base territorial da onde ficar o escritório, da onde for ser exercido essa atividade da advocacia por esse escritório. Então, se você quiser fazer uma filial em outro estado, você vai ter que pedir uma inscrição aí suplementar para os seus sócios e aí constituir outra atividade, outro escritório lá para você, aonde você quiser, né, colocar essa filial. Mas não vai poder ser na mesma base territorial do que a primeira, sociedade de advogado. Então, como é que a gente faz aí para falar do nome da sociedade de advogado? O nome dos escritórios, vocês podem ver que sempre é sobrenome, né? Santos e Silva, Sociedade de Advogados, Martins e Coimbra, Advogados Associados, não é verdade? Então, aqui a gente vai ter o nome pelo menos de um dos sócios, pode ser o nome completo, então, ou o nome parcial, né? A gente já tem ali Alexandre Santos, pode ser o nome do escritório da pessoa, Alexandre Santos, Sociedade de Advogado, ou então a gente tem apenas os sobrenomes, então pode ser o nome completo ou o nome parcial. Mas esse nome que vai estar ali tem que ser de algum advogado que trabalhe ali, que seja responsável por aquele escritório, ok? A gente pode usar esse símbolozinho aqui, né, de E, para juntar os nomes dos sócios. Então, não pode conter um nome fantasia. Eu falei num outro bloco para vocês ali que eu não posso esperar vocês se formar aí para a gente montar o nosso escritório aí, a Liga da Justiça, nos Anjos da Justiça. Não pode ter um nome fantasia. Sempre vai ter o nome do advogado responsável, então os sobrenomes dos sócios, etc. E quando falece um sócio, como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho lá o Silva e Santos e o Santos morre e eu sou a Silva. Como é que vai fazer? Se tiver escrito no ato constitutivo do escritório que pode deixar o nome de um sócio falecido, né, sendo o nome do escritório de advocacia, vai poder continuar o escritório se chamando Silva e Santos. Se não, tem que tirar o Santos, gente. E aí o Silva vai virar uma sociedade unipessoal, a não ser que ele arranje um outro sócio. Mas a gente vai falar dessa sociedade unipessoal, que é a novidade legislativa que eu tenho para vocês, mais adiante. E o registro desse escritório, ele vai ser na seccional. Ele não vai ser na junta comercial, ele não vai ser em cartório, ele não vai ser em outro lugar que não seja o conselho seccional da OAB, aonde esse escritório for ter ali o seu exercício, tá? Então, tem que ser
na OAB, que você vai levar os documentos que a OAB exige, etc., e não na junta comercial e nem no cartório. Não pode ter escritórios com o mesmo nome, não pode ter 2 Silvio Santos por aí, tudo bem? Por quê? Porque pode acabar que um cliente escolha o Silvio Santos, perdão, por um motivo, por causa de um advogado que ele conheceu, e aí ele acaba parando em outro Silvio Santos porque tem um nome igual, e aí pode gerar uma confusão aí para os clientes. Então não pode ter 2 escritórios com o mesmo nome e nem com um nome muito parecido. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogado. Então, se eu tenho ali, né, sou sócia do escritório Silvio Santos, eu não posso ir para um outro escritório. Eu não posso ir para o escritório Martins e Coimbra, por exemplo, né? Isso está previsto ali no artigo 15, parágrafo 4º. Só uma sociedade de advogado por base territorial. O que quer dizer isso? Se aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a gente está no Rio de Janeiro, eu faço parte de um escritório, eu posso ser sócia de outro escritório em outro estado, mas nunca na mesma base territorial. E o escritório de advocacia, assim como a gente já comentou aí nas outras aulas, ele não pode ter nenhum caráter comercial e não pode estar vinculado com nenhuma outra atividade. Então, não posso ter uma padaria junto com um escritório de advocacia, não posso ter uma imobiliária, nem um escritório de contabilidade no mesmo lugar onde eu vou exercer a minha advocacia. Filial em outro estado, a gente já falou ali no início, né? Então, se eu tenho a sede do meu escritório no Paraná e eu quero abrir uma filial em Santa Catarina, eu tenho que deixar isso, né, escrito lá na OAB, que vai ter uma filial desse escritório, e vai haver a necessidade dos sócios pedirem inscrição suplementar. Por quê? Porque esse escritório ele vai estar representado em outro estado também. Então, vão ser os mesmos donos, certo? Porque existe uma sede e uma filial. Então, na filial, os advogados também precisam estar habilitados para exercer a advocacia. Então, vai precisar de inscrição suplementar para os sócios do escritório que tiver filial em outro estado. O advogado associado. O advogado associado, ele não vai ser sócio e ele também não vai ser empregado, ele não tem vínculo empregatício, entendeu? Ele só vai ter participação nos resultados da sociedade de advogado. Mas desde que o respectivo contrato desse advogado associado, ele seja albergado ali pelo registro da sociedade. Então tem que tomar bastante cuidado quando falarem, vem para o nosso escritório aqui, mas você vai ser advogado associado, tudo bem? Você não vai ter vínculo de emprego e tem que constar ali o seu nome como advogado associado no registro da sociedade. As atividades das sociedades, então. As sociedades, elas vão ser consideradas como uma empresa, mas elas são empresas simples. E aí, elas podem exercer quais atividades? A de administração, porque elas vão ter que se gerir ali, certo? Celebração de contratos para representação, a consultoria, a assessoria e a defesa dos clientes, que vai ser feita através dos advogados do escritório. Então, quando um sócio ele for licenciado para exercer a atividade incompatível com a advocacia, mesmo que em caráter temporário, isso tem que estar registrado no registro da sociedade, tem que estar averbado no registro da sociedade. Não precisa alterar a constituição da sociedade, mas ele tem que estar ali escrito essa informação. Os advogados da mesma sociedade, eles não podem representar clientes que tenham interesses distintos. Então, o que acontece?
Eu não posso advogar no mesmo escritório para o autor e para o réu da mesma demanda. Por mais que eu tenha a sala bem afastada do meu colega, eu vou fazer para o autor e o meu colega vai fazer para o réu. Não, isso não pode acontecer. O escritório pode apenas ter o autor ou o réu da ação, nunca os dois juntos. E o advogado que ele for desligado do escritório por qualquer razão, sendo ele associado, sócio ou apenas um estagiário, ele não vai poder advogar para os clientes ou para os ex-clientes desse escritório por um período de 2 anos, salvo mediante a liberação formal desse escritório. Então tem que ter um documento dizendo que o escritório admite que você, advogado, mesmo não trabalhando mais lá no escritório, pode atender os clientes que foram ou que são clientes do escritório ainda, ok? Por quê? Porque isso pode caracterizar aí concorrência desleal, captação indevida de cliente, e isso não pode ser admitido, né, pela OAB. Então, vamos falar ali da responsabilidade dessa sociedade de advogados, da responsabilidade do advogado. Ambos são ilimitados e subsidiários. Então, não importa se é por uma ação ou por uma omissão, sem haver prejuízo aí do advogado responder a um processo disciplinar. A responsabilidade vai ser ilimitada e subsidiária do advogado. Então, na hora de executar, né, uma sentença ali indenizatória, o credor, primeiro ele tem que buscar os bens da sociedade, para depois, se a sociedade não conseguir pagar ele de forma integral, ali o que está escrito na sentença indenizatória, ele vai atrás do advogado, dos advogados, sócios da sociedade, ok? Então, primeiro, o cliente tem que pegar o patrimônio da sociedade. Se não completar o valor ali da indenização, ou se não realmente nem chegar, né, perto ali do valor da indenização, recorre-se aí aos bens dos advogados sócios. E quando tem cônjuge, quando a sociedade é feita entre os cônjuges, a gente sabe que é normal, né, acontecer do marido e a mulher que são advogados trabalharem aí no mesmo escritório. Então, por causa dessa resolução aqui, ó, 112 de 2006, do Conselho Federal, da OAB, foi permitida que a sociedade entre marido e mulher fosse realmente, né, existente, e aí não importa qual seja o regime de bens que eles tenham no casamento, eles podem sim constituir uma sociedade de advogado, desde que ambos sejam advogados e estejam regularmente inscritos no conselho seccional. Ok? E a novidade aí, então, para tudo que você estiver fazendo que não seja olhar para mim, pega o seu caderno e anota ali com alguma cor bem chamativa para você lembrar de olhar perto da prova, para você não esquecer. Sociedade unipessoal ou sociedade individual de advogado. O que é isso? O nome, né, é um pouco estranho, porque se a gente fala em sociedade, a gente já remete a uma pluralidade de pessoas. Mas aí vem o individual ou unipessoal para ficar um pouco mais claro para a gente. Então, a sociedade individual ou unipessoal, ela vai ser composta por apenas um advogado. Por que houve essa necessidade, né, de existir essa lei que autorizasse essa sociedade? A Lei 13.247 de 2016. Por causa da tributação. Porque o advogado, quando ele trabalha de modo autônomo, ele paga um tributo maior do que os advogados que trabalham em escritório, né, que trabalham em sociedade. E aí acaba que é sendo injusto com o advogado que trabalha como autônomo. Então veio essa lei, surgiu aí essa sociedade individual para equiparar esses advogados quanto à tributação. Tá? Então, a sociedade individual, ela também só precisa ter o registro na OAB, na seccional, onde esse escritório, essa sociedade unipessoal for funcionar, tá? Não precisa ser na junta comercial, não precisa ser no cartório. Então, o advogado, ele só pode ter uma sociedade unipessoal. Não posso eu, advogada, ter várias sociedades aí. E aí, o que acontece? O nome dessa sociedade individual, ela vai ser o nome completo ou parcial também do advogado,
munido aí de sociedade individual de advogado. Não vou poder colocar Moreira Neves, por exemplo, sociedade de advogados, ponto. Já que é o meu escritório, a minha sociedade individual vai ser Mariana Moreira Neves, sociedade individual de advogado. Ou de advocacia, não importa. Também não pode ter uma sociedade individual e participar de uma sociedade individual. Pluripessoal, perdão. Então eu, que tenho uma sociedade individual, não posso querer ser sócia em um escritório pluripessoal, ok? Não posso, nem o contrário, não posso eu que trabalho num escritório, que sou sócia de um escritório pluripessoal, fazer ali a minha sociedade unipessoal. Ou você tem participação em um, ou você é dono do outro. Então, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou a pessoa é uma sociedade individual, ou a pessoa é sócia numa sociedade pluripessoal. Quando acontece o falecimento do sócio numa sociedade pluripessoal, e esse escritório era composto apenas por 2 sócios. O que acontece? Morreu um. Aí vai ficar só um sócio. Esse sócio, antigamente, ou ele arranjava outro sócio, ou então esse escritório ia morrer, tá? Porque não existia o Instituto da Sociedade Individual. Apenas em 2016 que surgiu esse instituto. Então agora, se tem um escritório composto por apenas 2 sócios e um desses sócios morre, esse escritório pode continuar ativo e vai ser uma sociedade individual de advocacia. A sociedade individual, ela tem responsabilidade ilimitada. Anotem isso. A prova pode trazer a seguinte informação para vocês. A gente pode comparar a sociedade individual de advocacia com uma EIRELI, com uma empresa individual de responsabilidade limitada. Não. Por quê? Porque a sociedade, tanto a pluripessoal como a unipessoal, ela não é uma empresa. Ela é uma sociedade simples. E aí tem essa outra parte aí quanto à responsabilidade. A EIRELI, ela vai ter responsabilidade limitada. E a sociedade individual, ela tem responsabilidade ilimitada. E um advogado, ele não pode exercer a advocacia através de uma EIRELI. Tem que ser por uma sociedade de advogado, mesmo que ela seja individual ou unipessoal. Tudo bem? Isso porque o advogado, ele tem responsabilidade ilimitada e subsidiária. Não esqueçam, gente, o advogado tem responsabilidade subsidiária e ilimitada. E a sociedade unipessoal também tem responsabilidade ilimitada. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula e continuem nos acompanhando nos próximos blocos. Tchau!